E aí, galera da Loucos, eu sou o Diego Lemos, estou aqui com Lucas Rebelo, nós somos da Ziens. a Ziens, tem 5 anos aí no mercado de data center e hoje a gente está aqui no data center da Loucos, né? Um ambiente maravilhoso e construído com maior qualidade. E o nosso objetivo aqui hoje é mostrar um pouco do trabalho da Ziens, né? A gente é especialista em simulação computacional, focado em eficiência energética, né? E a gente vai mostrar um pouco do nosso processo de diagnóstico térmico. Então a gente trouxe alguns equipamentos, né? Eu estou aqui com uma câmera termográfica, que é um dos equipamentos que a gente utiliza em data centers e em operação. Por que a gente tem esse equipamento? A gente utiliza ele para ver o fluxo, né, de ar da saída dos servidores, para ver se eles estão com a exaustão no lado correto, né? Então a gente sabe que os data centers têm a topologia de corredor frio e corredor quente. E algumas vezes, né, por falta de conhecimento, as pessoas instalam os servidores de forma contrária, descarregando o ar no corredor frio. Então a gente utiliza esse equipamento para ver se a descarga está correta no corredor quente, né? E o Lucas, né, vai instalar os sensores de temperatura. Nós vamos medir e posicionar, né, de acordo com as normas da ASHRAE, e a gente tem critérios de temperatura e umidade para dentro do data center, então a gente vai estar hoje fazendo esse levantamento termográfico, entendendo o funcionamento, se está tudo corretinho aqui na Loucos, e pelo que a gente já deu uma olhada, está tudo certinho. A gente vai estar medindo temperatura e umidade do ar nos corredores frios e quentes, e também no insuflamento e retorno dos equipamentos de ar-condicionado, e a gente vai usar esses dados para calibrar a nossa simulação computacional, trazendo ela o mais próximo possível da realidade, e assim poder ter insights e ideias de possíveis soluções ou melhorias para estar otimizando ou ganhando eficiência energética aqui dentro do ambiente. Vamos lá? Beleza, vamos colocar aqui então os sensores a 1,5 m de altura, sensor de temperatura. Segundo sensor de temperatura. É imã? É imã? Não, a gente está colocando com uma fitinha, a gente está desenvolvendo uma casezinha para colocar neles e poder colocar junto com o imã nos racks. Aqui agora temperatura e umidade. Vou colocar, tá funcionando aqui o de baixo, né? Aqui lembrando que é um equipamento da Multi de climatização, né? Então a gente vai estar medindo temperatura e umidade no retorno do equipamento de climatização. E a gente colocou só o sensor de temperatura nesses dois racks, que é o que está com carga atualmente, né? Então esses aqui a gente não está levando em consideração nessas medições porque está sem carga. Então a gente não vai fazer essa medição. E aí a gente já chegou também aqui, que é uma das coisas que a gente faz, como é que está essa questão dos racks vazios, né? Que é uma coisa muito importante de se ter, que é a vedação para não ter um curto-circuito de ar, né? Então a gente pode ver que existe as tampas cegas, né, da Multiway também, que aí evita do ar frio vir aqui para o corredor quente e da mesma coisa o ar quente ir lá para o corredor frio. E lembrando que esse curto-circuito é sempre muito prejudicial. A gente quer deixar o controle de temperatura muito bem definido. E agora entramos no corredor frio, né? Explica pra nós aí. Bom, no corredor frio a gente, mesma coisa, a gente vai botar os sensores a 1,5 m do piso, né? Por que 1,5 m? 1,5 m é a altura que as normas de referência recomendam para a gente ter as temperaturas dentro do que é permitido e do que é recomendado, né? Atualmente a gente tem critérios de recomendação de temperatura de 18 a 27 graus, né? Na face, temperatura recomendada na face de admissão de ar dos racks e permitida de 15 até 32,2 graus Celsius. Então, para a temperatura, a gente instala os sensores a 1,5 m e faz a checagem se essas temperaturas estão nessa faixa ou não e o que pode ser feito para trazer, se tiver acima ou abaixo, para trazer para dentro desse range de 18 a 27 graus.
Lembrando que é o mais importante mesmo que a gente fala, né, para os nossos clientes, né, a temperatura de admissão, né? Então o lado quente ele tem que estar quente mesmo. E algumas vezes as pessoas acham estranho de quando pega o mapa de temperatura e que está Vermelho. tá vermelho ali, né? Então onde está vermelho é para estar mesmo, que é o corredor quente, né? Aqui a gente tem que trabalhar com essa eficiência, com a temperatura correta. É por isso que esse range, né, de 18 a 27 é para trazer essa confiabilidade, né? Então tem alguns clientes que preferem ser mais conservadores, né, de trabalhar com temperatura mais baixa, e alguns que arriscam mais e deixar mais próximo do 27, 26 graus, né? Isso acaba trazendo maior ganho de eficiência, porque a cada grau, né, você vai precisar de mais energia de resfriamento. E aqui é um equipamento da Multi, um roll, né, que ele está fazendo um insuflamento pela lateral, né? Então isso a gente vai observar também no CFD, que é uma outra etapa do nosso processo, né? Aqui é mais um rack, né? Só para mostrar que ele está completamente vedado com blank panels, né? Então a gente não tem nenhum indício de recirculação de ar por dentro do rack, além da movimentação de ar normal que o rack tem que ter, né? E o equipamento de climatização também aqui ligado, jogando o ar gelado para os racks, né? E que vão sair o ar quente do outro lado e esse ar vai ficar recirculando aqui por dentro passando para cá pelo ar condicionado e passando para lá pelos equipamentos de TI, processamento de dados. Uma dúvida, nós temos o rack da direita que só tem uma OLT e um DIO, e o rack da esquerda que tem bastante equipamentos, né? Isso influencia alguma coisa no teste final? Como é que funciona para um rack que tem mais e um rack que tem menos? A gente tem dentro da simulação a possibilidade de modelar o equipamento exatamente como ele é. Então, onde tem servidor, a gente consegue estar colocando o servidor na simulação. Onde tem blank panel, a gente consegue colocar blank panel. E aonde tem um espaço para um servidor que está vazio, a gente consegue modelar como um gap, né? Uma abertura para permitir a passagem de ar livremente de um lado para o outro. Então, a gente consegue adensar um equipamento na simulação exatamente como ele está em campo, e isso a gente obtém fazendo levantamentos em campos ou obtendo do próprio cliente às vezes, né, um bay face, como que essa carga está distribuída, qual a potência que cada equipamento está acessando, né, para a gente poder fazer a simulação exatamente conforme o equipamento está na prática no ambiente. Beleza, show de bola. E lembrando também que o processamento vai influenciar, por isso que a gente geralmente, quando a gente vai fazer um trabalho num data center maior, né, que está em operação, a gente deixa os sensores de temperatura de um dia para o outro para ver como é que está o comportamento do processamento também durante a noite, né? Se existem variações, às vezes é um banco, às vezes é uma empresa de telecom, às vezes é alguma coisa que no horário de rush, no horário de pico, tem uma maior demanda, a gente consegue entender esse comportamento e corrigir também, né? A carga é maior no período noturno, no período diurno ou em algum momento específico, para trazer a confiabilidade e a segurança desejada de acordo com os resultados obtidos. Bom, então, em resumo, o que a gente está fazendo aqui, né, das etapas do nosso processo? A gente instalou os sensores de temperatura e umidade aqui para a gente ter os dados e validar com o que a gente está fazendo na simulação CFD, né? Então, os dados já foram passados pelo pessoal da Loucos aqui, como carga de rack, vazão da máquina de ar-condicionado, a temperatura que está sendo insuflado, né? Então, a gente tem os dados que foram de catálogos dos equipamentos e a gente está validando com esse monitoramento com sensores, né? E aí, depois que a gente tiver os resultados disso, né, a gente vai calibrar e aí, assim, a gente pode sugerir as melhorias nas simulações CFD para a gente obter esses ganhos de eficiência energética. Quanto tempo agora para a gente voltar aqui e ter as métricas? Bom, os sensores estão medindo a cada 30 segundos, né? Eles fazem o registro e eles são data loggers, né? Então ele está catalogando todas essas medições de temperatura a cada 30 segundos. E aí a gente vai deixar, enquanto a gente faz as gravações, assim que a gente finalizar, a gente vê essas temperaturas, né, e passa pro computador para a gente ter esses registros e levar para as nossas simulações.
Beleza, agora a gente vai pegar os sensores aqui que a gente deixou medindo a temperatura na traseira dos racks, né? Pra gente ver se foi registrado tudo certinho. Aqui ele tá marcando ainda a temperatura. São data loggers da Elitec. Então aqui a gente vê um resumo, né, dessas medições que foram feitas, né? A gente tem a opção aqui de exportar esses dados e é o que a gente vai fazer, né? Levar isso para uma planilha específica. E aí a gente tem alguns dados aqui, o máximo de temperatura registrado durante esse tempo que a gente ficou aqui, de 23,2, mas lembrando que aqui é o corredor quente, né? Então a temperatura vai estar um pouco mais elevada, né? A temperatura mínima durante esse tempo de 20,3. E aí ele analisou 184, né, vezes, registrou essa temperatura 184 vezes. Então isso é importante para a gente ter uma confiabilidade, né, nesse dado. Então existe um cálculo que a gente faz que é o CV, coeficiente de variância, para a gente ter uma segurança, né, nesse registro dos dados. Obviamente, ali no início também a gente vai descartar, né, os primeiros pontos, porque a gente está colocando, às vezes tem a interferência da temperatura corporal, deu uma mexidinha, a gente descarta esses primeiros ali 10 pontos, nesse caso 10% das medições iniciais e finais, normalmente a gente descarta para avaliar realmente só o período de interesse, né? Que os equipamentos estão funcionando aqui sem a gente estar se movimentando, falando ou encostando nas coisas. E tem alguns casos que vocês deixam de um dia para o outro também, sim, né? Sim. Muito mais tempo, né? Sim, tem casos que a gente deixa 2, 3 dias, né? A gente às vezes quer avaliar, quer entender a performance do equipamento ao longo do dia, se existe algum momento do dia que ele é mais demandado e aumenta a temperatura por algum motivo, se meio-dia, por ser mais quente lá fora, está impactando aqui dentro de alguma forma. Então a gente consegue fazer tudo isso quando a gente faz as long term measurements, que a gente fala, né? Que são as medições de longo prazo. Lembrando que são dois racks diferentes, né? Um tá com mais carga. Esse aí era o que tava com mais carga, né? Mais carga, E a gente já vê aqui, ó, o máximo de temperatura, uma temperatura maior, né? Por conta dessa maior carga do rack, 24,5. Até o gráfico já ficou um pouquinho diferente, né? Exatamente. Isso já foi mais estabilizado, assim, né? Parece, né? Se tiver de errado aí, vocês podem falar também, viu? Assim, na minha percepção, por hora até então, eu achei um pouquinho baixa a temperatura desse rack aqui por ser o lado quente. Poderia estar um pouco mais alta. E aí você ganha eficiência porque você talvez consiga trabalhar com um set point de temperatura mais alto no equipamento de climatização ou até uma vazão de ar menor. Pode ser que você tenha um excesso de vazão de ar lá e esse ar vai passar por alguma fresta, algum espacinho para cá. Né? E como esse rack tem menos carga, provavelmente ele tem mais frestas. E aí vai vir um pouquinho de ar mais gelado para cá também. Perfeito. Opa, observar isso. Cara, a gente já subiu a temperatura desse ar, já estava muito gelado, muito baixo. Já subimos um pouco. Talvez tenha espaço para subir um pouquinho mais e aí a economia de operação de equipamento de climatização é economia no bolso. Com certeza, maravilha. Mais um, né? Mais um. Esse agora ele é diferente, que mede temperatura e umidade, né? Então, mais próximo aqui dos equipamentos de climatização, no caso a gente não está tão distante também dos racks, dos ativos de TI, a gente instalou esse que é diferente justamente para a gente avaliar a temperatura e a umidade do ar de retorno para o equipamento. Bom, então só concluindo o que a gente fez aqui hoje, né? A gente acabou de retirar os sensores de temperatura e umidade e o tanto que é importante isso, né? Que a gente recebeu os dados achando que tinha carga em todos os racks, mas não, eles ainda estão com esses racks aqui ainda vazios, né? Então a gente fez as medições de temperatura e umidade só nos racks que tem carga ali. Então é isso que é importante, a gente viu até o local, fazer essa temperatura e ajustar isso na nossa simulação. Lembrando de trazer na nossa simulação computacional o mais próximo possível da realidade. E no caso aqui também a gente pode concluir e trazer, né, sobre os dados que a gente mediu. Infelizmente aqui os de
de temperatura e umidade, a gente vai precisar fazer uma limpeza nos dados, porque tinham registros anteriores, mas a gente já consegue concluir que provavelmente a temperatura de insuflamento pode receber um pequeno ajuste com o intuito de ganhar eficiência, uma vez que a temperatura aqui do lado quente está um pouquinho baixa. Né? A gente pode trabalhar com uma temperatura um pouquinho mais alta lá no corredor frio, ganhar performance ou ganhar eficiência e assim gerar uma economia energética e financeira para todo o ambiente. E sem prejudicar a disponibilidade. Né? Exatamente. Bom, e o teste do óculos agora, como é que funciona o óculos que vocês vão utilizar? O óculos que a gente vai utilizar, a gente realizou uma simulação de um rack convencional, com uma porta convencional, e de um rack com uma porta conveneziana, como essa aqui da Multri, né? Então a gente vai poder mostrar para vocês e analisar em conjunto a velocidade que o ar sai de uma e de outra, né? A orientação que o ar sai em uma porta e em outra porta, quais são os benefícios e quais são as potenciais melhorias que a troca de uma porta pode trazer para um ambiente, né, em operação 24 horas por 7. Isso aí, então vamos lá, vamos mostrar agora. E essa é a mais novidade das INES, né? Que a gente criou, além de ter uma simulação computacional, a gente está entrando dentro da simulação computacional com a experiência de realidade virtual. Que massa, cara. É isso aí, vamos entrar agora. Vamos embora. Bom, a gente fez essa simulação, né, que é exatamente para comparar um rack com uma porta convencional com um rack com uma porta com um direcionador de ar, né? E aí a gente está analisando aqui agora, por meio da realidade virtual, qual é o impacto e qual é o benefício que a instalação dessa porta veneziana, né, com direcionador de ar, tem em ambientes de data center. Aí vocês estão vendo em 2D na tela do computador, né, a mesma coisa que eu estou vendo aqui, mas eu vejo em 3D, né? A gente consegue aproximar aqui, por exemplo, e entrar dentro de um confinamento de corredor quente, né? Deixa eu ajustar aqui só para a gente entrar. A gente vai... Aqui a gente é um espírito, né? Atravessa as coisas. Então a gente vai passar aqui pela porta, por exemplo. Opa, passamos. E aqui a gente já consegue ver, ó, se eu olhar para cima, eu vejo o caminho que o ar está percorrendo. Esses são racks com portas convencionais, então as setinhas elas são orientadas mais na horizontal ao sair do rack. E também a gente está vendo as setinhas coloridas de acordo com a velocidade do ar. Então, azul é uma velocidade mais baixa, vermelho é uma velocidade mais alta. Então, o que a gente consegue notar aqui? O ar sai na horizontal em baixa velocidade, na porta traseira dos racks, ele se mistura, esse ar de um lado com o ar do outro lado, e vai acelerando conforme ele vai subindo, vai ganhando velocidade e vai sendo dispersado para cima, onde a gente tem um entreforro, e aí a gente consegue também subir, subi demais, perdão, a gente consegue também subir aqui um pouquinho e olhar que essas setinhas elas se misturam, né? Aqui elas estão retornando para o equipamento de climatização, os equipamentos nesse caso simulados são fan walls, né? Então nós temos 3 fan walls atrás desse corredor quente, 3 fan walls na frente desse corredor quente, né? Atrás e à frente aqui dele, e o ar tem que retornar para lá. Nesse caso, a gente vê que uma parte dessas setinhas, ela sobe, contorna em todo o entreforro aqui, né? E retorna uma parte delas em baixa velocidade, retorna para dentro do confinamento quente. São essas que estão descendo ali, mais ou menos em cima do rack 3, 4, né? E aí a gente consegue ver que ela se mistura de novo com ar quente e sobe, né? E uma outra parte delas vem aqui para a esquerda, para a direita, perdão, e acaba contaminando um pouquinho desse outro corredor quente, né? Se a gente entrar aqui mais próximo agora do corredor quente confinado com as portas venezianas, e aqui a gente usou uma porta da Multri, por exemplo, a gente consegue ver... deixa eu passar aqui da porta mais um pouquinho. Aqui a gente já está vendo, as setinhas elas estão orientadas mais na vertical do que na horizontal, né? Indicando que realmente a veneziana tem esse impacto de direcionar o ar para cima, né? E também a gente vê que elas estão bem vermelhas aí ao sair do rack, né? A gente até consegue ver dentro do rack uns princípios de setinha azuis, mas ao passar pela veneziana, elas já estão vermelhas, alaranjadas, né? O que isso quer dizer? A geometria da veneziana orientou elas para cima e acelerou o ar ao passar ali por ela.
Então o ar sai com uma velocidade maior, esse ar a gente já vê que ele não se mistura de um rack com outro que está imediatamente à frente tanto, né? Ele vai se misturar ali já na altura de 2 metros, 2,10 metros ali acima do rack, né? E aí ele é dispersado pro entreforro, né? E aí vai ser admitido lá atrás por meio desses vórtices que são criados pelos equipamentos de climatização. Nesse caso, a gente também consegue ver que todo esse fenômeno é positivo porque a gente não vê esse ar contaminando de novo esse corredor e nem o corredor ao lado. Então, provavelmente, se o corredor ao lado também tivesse essas portas venezianas, a gente não estaria vendo essa contaminação de um ar que saiu lá do outro corredor e é quente, mas está representado em azul aqui por essas setinhas que estão representadas em escala de velocidade, não estaria provavelmente entrando nesse corredor. Então a gente consegue aí por meio da realidade virtual tá vendo isso em 3D para qualquer tipo de ambiente, né? São as metodologias que a gente aplica nas simulações que a gente trabalha. Bom, esse vídeo com a Zense aqui ficou top demais, né, pessoal? Fazendo todas as medições aqui, vendo se o nosso data center tá na medida certa. E é claro que eu aproveitei a presença deles aqui e levei eles para conhecer o data center da ASAP e fazer os mesmos testes lá. Então, acompanha aí. Um aumento de temperatura. Sim, o projeto final é um sim ou não. Mas lá, como a gente começou de lá, a gente começou errado, tem que corrigir lá. Tem que ter um sim ou não, isso aí a gente tem esse gap mesmo. Com certeza de lá pra cá é mais quente e mais frio. Vem melhorando. Esse aqui, por algum motivo invertido ele não tá, né? Não, invertido não tá não. Mas ele tá bem quente, a superfície dele tá quente, né? 29 também, nada absurdo. Sim. Tudo certinho aqui, sem problema. Quando muda, né? Quando entra o... Aqui tava amarelo no início, não sei se você lembra. Isso aí, lembro. Entra o compressor, tá meio laranja até, tá meio... Entra o compressor, muda tudo. Sem problema, tem uns locais com temperatura superficial um pouco acima, não que esteja errado, né? Mas a gente notou nitidamente que quando o compressor entrou, a situação já melhorou, estabilizou numa temperatura inferior. Então, a princípio, tudo certinho com blank panel, sem servidor invertido, temperatura dentro do esperado. Parabéns para a ASAP. A gente tem sensores espalhados para todo mundo é lado. Todos os racks têm sensor de temperatura e umidade, além da porta aberta e fechada, mas hoje acho que o assunto é temperatura, né? A gente tem isso espalhado em todos os racks, então, ou seja, em cada metro a gente tem um sensor de temperatura. E aí a gente vai controlando, vai abaixando a temperatura da máquina de ar. A gente vai controlando isso conforme a gente vai recebendo o alarme, se há ou não necessidade. Então, mas quando isso acontece? Normalmente quando entra equipamento. Entra equipamento a gente passa uma semana olhando bem de perto para ver se vai acontecer uma mudança brusca de temperatura. Mas basicamente é isso, é sensoriar tudo, né? Tudo que você puder, coleta, que ajuda. Dentro do padrão mais alto de qualidade que a gente conhece e está habituado a ver, de grandes hyperscales e collocations, é o trabalho deles, né? Às vezes até acima do que a gente conhece e vê no mercado em relação a coleta, monitoramento dos dados e todos esses pontos. Então realmente a equipe aí como um todo está de parabéns. Muito 10, né, galera? Fala sério.
O pessoal da Ziens faz um trabalho sensacional, né? Desde um data center pequeno igual o nosso, até um data center grande igual o da Zap Telecom. Se você quer saber mais do trabalho deles, eu vou deixar um link na descrição. Também vai ter um QR Code na tela. E é claro que vocês viram que lá no data center da Zap tá tudo como tem que ser. Então, se você também procura um ambiente seguro para colocar os seus equipamentos, eu recomendo o data center da Zap Telecom. Tá bom? Também vai ter o QR Code deles na tela. Eles também vendem link dedicado para todo o Brasil. Beleza? Um abraço pro Fausto, pro Arley. Então, Ziens, a Zap Telecom, Loucos da Telecom, parceiros aí sensacionais. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Também vai aparecer vídeos aqui, ó, pra você. Tá bom? Vídeos relacionados. Clica e assiste mais um vídeo aqui no canal, cara. Você tá aqui, então assiste mais um vídeo, aprende mais um pouquinho. É mais da nossa área, do que a gente gosta. Um beijo, um abraço no coração de cada um. Até a próxima. Valeu!